Olá, deusas e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Demanque e hoje eu vou testar finalmente a paleta em tons pastéis da You Can Be. Bora lá? Vocês me indicaram muito essa paleta aqui da marca You Can Be, que é uma marca de paleta, de sombras, de maquiagem no geral chinesa. A minha eu comprei lá na Shopee, eu vou deixar aqui a sacolinha do YouTube Shopping, caso vocês queiram comprar. E eu finalmente comprei. Existem duas versões de paleta em tons pastéis dessa marca. Uma que tem só tons mate, tons opacos, e outra que tem alguns tons com brilho. Eu peguei a segunda opção. E essa daqui é a paletinha, são 15 opções de tons pastéis. E aqui tá a paleta de pertinho para vocês verem. Temos aqui tons pastéis e nós temos 2, 3, 4 cores que tem brilho na sua fórmula. Eu gostei muito da história de cores dessa paleta porque tem vários tons pastéis. A gente tem azul, verde, amarelo, rosa, lilás. Vou fazer o swatch aqui primeiro dos tons com brilho para vocês verem. Essas são as 4 cores com brilho. E aqui tá o swatch no dorso da minha mão. Eu gostei bastante das sombras. Elas são bem macias, elas têm bastante brilho, mas não tem tanto fundo de cor. Tirando essa daqui que é tem um fundo mais rosado, as outras têm mais brilho do que fundo de cor. Isso é legal porque dá pra você colocar por cima de várias sombras diferentes. E eu achei bem bonito o brilho, ao mesmo tempo que ela tem bastante brilho, as partículas são bem fininhas, ó. E aqui tá o swatch dos tons opacos dessa paleta. Eu achei bem pigmentado, né? Principalmente por ser tons pastéis, tá muito bonito e parece ser bem promissor. Sem mais delongas, bora testar essa paleta e tacar essas sombras nos olhos. Eu queria tacar tudo de uma vez só, gente, fazer um pouquinho de cada parte do olho com uma cor. Mas eu quero testar, assim, logo de cara, se essas sombras, elas criam camadas entre elas, sabe? Se elas performam bem uma em cima da outra. Já tô aqui com a minha pálpebra preparada. Eu utilizei o BT Velvet Off-White de sempre. Com o pincel de aplicação de sombras, eu vou começar com esse azul aqui da paleta, que parece ser bem lindo. Tô fazendo os olhos primeiro, porque como eu tô testando essa paleta pela primeira vez, eu não sei como que ela vai performar. Pelo swatch, eu já vi que ela esfarela bem. Vou começar depositando esse tom de azul aqui na minha pálpebra fixa, no canto externo. E sombra pastel, a gente sabe que a gente tem que criar camadas. Eu vou pegar aqui várias vezes a sombra, dando batidinhas primeiro. Esse tom de azul bebê é muito lindo, né, gente? Eu sou suspeita pra falar, porque vocês sabem que eu adoro sombra em tom pastel. Venho aqui, então, pigmentando ela aos pouquinhos. Toda essa parte externa aqui do meu olho, fazendo esse formato levemente em V. Feito isso, antes de vir esfumando aqui as bordas, eu vou tirar o excesso de sombra do meu pincel. E vou pegar esse tom aqui da paleta, que é um tom um pouco mais intenso em relação ao primeiro. Vou depositar ele aqui, ó, só no cantinho externo, por cima dessa sombra azul, para ver se ele vai pigmentar. Porque a gente sabe que tem alguns tipos de sombras que elas não pigmentam por cima de outras. Claro que isso aqui não é o ideal de fazer, tá, gente? Eu mesma, na maioria das construções dos meus esfumados, eu não faço dessa forma. Mas eu quero testar pra gente ver como que a sombra vai performar. Ó, a sombra já deu uma caidinha aqui embaixo, mas não tem problema. E eu tô vendo aqui que sim, ela pigmentou, mas claro, ela não ficou tão intensa quanto ela poderia, porque já tinha uma sombra aqui embaixo, selando aqui o meu BT Velvet. Agora com o pincel P10 da Macrylan, sem pegar mais produto primeiro, eu vou posicionar ele bem na bordinha desse azul mais intenso e vou dar aquela esfumadinha com o movimento de vai e vem e a mão bem levinha. O que acontece às vezes com essas sombras em tons mais pastéis, que na hora da gente esfumar, elas vão embora. Eu mesma já testei algumas sombras aqui no canal que fazia isso. Então, dependendo da fórmula, isso pode acontecer. Já limpei ali embaixo a sombra que caiu. Agora eu vou voltar com um pouquinho dessa sombra mais clara. Limpei aqui o meu pincel. E vou dar aqui, ó, os acabamentos nas bordinhas. Aqui, rente à sobrancelha, eu vou vir nesse tom aqui de rosa. E eu vou concentrar ele com batidinhas. Ó, vou deixar bem concentradinho aqui. Agora eu vou pegar esse amarelo aqui da paleta. E vou colocar ele aqui, ó, no cantinho interno. Subindo aqui
em direção pro azul. Nossa, esse amarelo, ele é bem pigmentado. Ele é bem clarinho, mas é bem pigmentado, viu? Confesso que esse azul mais intenso aqui me decepcionou um pouco, sabe? Mas eu ainda acho que se eu tivesse aplicado o azul mais claro só na área externa e deixado um espacinho aqui pra ele ia ficar mais intenso. É questão de técnica, né, gente? Eu gosto muito de trabalhar com essa técnica que eu falei agora, que caso a sombra não pigmente tão bem uma por cima da outra, isso evita que aconteça. Mas ó, esse amarelo deu o nome. Vou limpar aqui o meu pincel. E nessa porçãozinha aqui que sobrou do olho, eu vou pegar esse lilás aqui. Vou aplicar ele aqui dando batidinhas. Vou trazer ele aqui quase rente à sobrancelha para ele aparecer bem. Agora eu vou usar os brilhos dessa paleta, né, gente? Porque sim, mas ó. E eu confesso que eu tava esperando mais dessa paleta, tá? Aquilo que eu falei, se eu tivesse aplicado o azul mais escuro primeiro e depois esfumado com o azul mais claro, talvez ficasse melhor. Eu vou reproduzir esse olho aqui também com vocês, fazendo a técnica que eu tô falando, ficaria melhor pra gente ver como que vai se sair. Mas ó, foi assim que o olho ficou. Eu achei que esse azul mais escuro deu uma leve manchada e esse rosinha não ficou tão vivo quanto eu queria. Mas assim, para um olho pastel, tá ok. Eu vou pegar aqui esse brilho, que ele é mais azulado, e vou aplicar ele aqui, ó, entre o lilás e o azul. E aqui na parte do lilás, eu vou vir com brilho rosa, só pra gente ver como que vai ficar. Nossa, esse brilho rosa é lindo! Por cima desse amarelo, já que a gente tá jogando brilho em tudo, eu vou pegar o dourado e vou aplicar ele aqui, ó, no cantinho interno. Eu gostei como ficou com o brilho. O brilho sempre salva, né, gente? Desse lado aqui, então, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar primeiro esse azul aqui mais intenso e vou vir depositando esse azul, dando batidinhas aqui no canto externo do meu olho. Venho fazendo aqui já o formato agateado, que eu gosto. E olhem só como aplicando esse azul primeiro, ele pigmentou bem mais do que desse lado aqui. É aquilo que eu falei pra vocês, a técnica, gente, ela pode mudar tudo. É por isso que eu gosto muito de fazer essa técnica aqui. Eu quis fazer esse lado aplicando uma por cima da outra pra vocês terem esse teste. Agora com o pincelzinho da Macrylan, eu vou primeiro dar uma leve esfumadinha na borda desse azul, com movimentos de vai e vem. Limpei meu pincel e agora sim eu vou pegar o azul mais claro. Vou vir depositando ele aqui primeiro, dando batidinhas. Pigmentei esse azul, agora sim eu venho esfumando ele só na bordinha com movimento de vai e vem. Gente, olha a diferença de intensidade desse olho para esse. É por isso que eu falo, a técnica faz toda a diferença. Vou pegar agora o rosinha da paleta, colocar ele aqui em cima, como eu fiz do outro lado. Vou vir com o mesmo amarelinho daqui, canto interno, e o mesmo lilás aqui entre o amarelo e o azul. Olha, definitivamente tem algumas cores dessa paleta que não pigmentam tanto. É o caso desse rosinha aqui, que aqui desse lado ele quase não apareceu. Mas esse vídeo ele é de primeiras impressões. Vocês sabem que depois eu vou testando essa paleta mais ao longo do uso e conto pra vocês no hits e flops do próximo mês se essa paleta foi um hit ou se foi um flop. Vou aplicar agora os brilhos. Vou pegar aqui esse brilho rosa, vou aplicar por cima do rosinha, que aqui desse lado não pigmentou tanto. Vou aproveitar meu lencinho aqui e vou recortar esse olho, que aqui desse lado ficou bem feio o acabamento. Aqui não ficou tanto, mas do outro lado ficou. Então eu vou ter que fazer aqui um recorte. Bom, na parte de baixo, depois que eu fizer a pele, eu vou usar mais cores dessa paleta aqui embaixo. Mas, como eu ainda tenho um outro vídeo pra gravar pras minhas redes sociais, eu tenho que estar com a maquiagem bonita, eu vou pegar, então, esse brilho aqui, ó, verdinho, ó, e vou aplicar por cima aqui do azul. Só para disfarçar que desse lado aqui ele não ficou tão legal. Tanto a intensidade, né, a uniformidade da sombra, quanto o esfumado. Então, ó, vou aplicar ele aqui em cima. E fica aí a dica. Se por um acaso você não gostou do olho que você fez, taca brilho em tudo, que sempre dá certo. E o olho ficou assim. Agora eu vou colar aqui cílios postiços. Eu vou usar esse daqui, ó, que é do modelo Fadinha, que eu tô amando usar. Vou aplicar e já volto pra gente fazer a pele juntas.
Voltei com o cílio postiço aplicado, vamos agora pra pele. Já hidratei aqui a minha pele rapidinho, utilizando esse Hydra Garden Primer da Bellas Garden. O meu não tá em embalagem antiga, mas ele é muito bom. De base, eu vou utilizar a minha base da LF Pro. Vocês sabem que eu tô focando em utilizar ela até ela acabar. Vou colocar aqui no dorso da minha mão. Tô pegando ela aqui com o pincel. E eu comprei 2 paletas da You Can Be. Essa aqui eu tô testando hoje com vocês e mais uma outra. Então, já comenta aqui pra mim se vocês querem que eu traga primeiras impressões da outra paleta. Para tudo, porque o meu microfone acabou a bateria e eu não percebi. Então, uma partezinha do vídeo ficou sem o áudio. Eu vou narrar aqui por cima. Acho que vocês não vão ligar, né? Por favor, não liguem, porque é uma parte pequena mesmo, tá? É só até a hora de eu selar a minha pele. E depois o áudio, ele volta, que é quando eu percebo. Eu até deixei no finalzinho uma parte de quando eu percebo que o microfone, ele estava desligado, sem bateria. E aí eu troquei. Vou usar o corretivo da Melu. Eu gosto desse corretivo. Ele fica um pouquinho escuro pra mim, mas na câmera nem aparece. Meu único problema, assim, não é um problema, tá? Mas tem que tomar cuidado porque ele seca muito rápido na pele. Então, aplicou, tem que esfumar. Mas tirando isso, eu gosto muito dele. Pra devolver os contornos do rosto, eu vou utilizar essa paleta aí da Oceania Edition Face Palette. Eu vou fazer uma mistura desses 2 tons aí que eu tô mostrando pra vocês, ó, esses 2 aí, pra dar um leve bronzeado no rosto. E eu nem lembrava mais que eu tinha essa paleta, gente. Inclusive, se vocês quiserem, posso trazer um vídeo de produtos que eu nem lembrava mais que eu tinha e fazer uma make completa com eles. O que vocês acham? Blush, eu vou utilizar esse blush da Silk Skin da Ruby Rose, nesse tom mais rosadinho, que eu acho que vai casar bem com a make. Ele fica um tom rosado bem natural, não fica muito intenso. Aplico ele na ponte do nariz, porque senão não sou eu. E depois eu venho fazendo iluminação ali no cantinho do olho, né, indo até lá perto do nariz. Eu tô utilizando o corretivo da Nath Capillo pra fazer isso, que ele é bem clarinho. Eu tô amando fazer essa iluminação abaixo dos olhos, gente. Acho que fica muito bonito. De iluminador, eu resolvi utilizar as sombras iluminadoras dessa paletinha. Eu primeiro usei essa rosada, só que ela tem muito fundo de cor. Vocês vão ver que quando eu aplico na minha pele, fica um pouquinho escuro, sabe? Não deu muito certo como iluminador. Mas aí, então, depois, eu peguei a sombra que tem o brilho azulado e fui aplicando por cima. Eu testei primeiro ela pura, ali na região do nariz. Gostei. E fui aplicando por cima de onde eu apliquei o rosa e deu muito certo. Ficou muito lindo, sério. Essas sombras, assim, com brilho, são o ponto alto dessa paleta. Eu amei. Pra selar a pele, primeiro eu vou utilizar o pó Under Eye da Ruby Kisses. Mas antes eu vou utilizar a minha esponjinha limpa e seca e vou dar batidinhas em todos os lugares onde eu tenho linhas finas pra tirar o acúmulo de produto. E agora sim, eu vou aplicar aí esse pó com um pincelzinho pra não dar acúmulo de produto nessa região que vocês sabem que eu não gosto. E eu coloquei no finalzinho a parte que eu percebo que o microfone estava desligado. Acabei de perceber que meu microfone estava desligado, então eu vou ter que narrar essa partezinha aí, que acabou ficando sem áudio. Me perdoe, mas acontece, gente. Microfone que precisa carregar com bateria, às vezes acaba e eu nem percebo. Mas depois que eu selei ali com o pó Under Eye aqui da Ruby Kisses abaixo dos olhos, eu terminei de selar minha pele com o pó Soft Eye da LF Pro, que eu amo, vocês já sabem. Vamos então terminar esse olho. Pra sombra pigmentar aqui abaixo dos olhos, como eu selei com pó, eu vou utilizar o BT Velvet Off-White de novo. Vou vir aplicando aqui, dando batidinhas com o pincel de cerdas sintéticas. E agora, com o pincel de precisão, eu vou vir aqui nesse vou vir nesse verde aqui, que é um verde meio água, né? E vou aplicar ele aqui, ó, no início do olho, dando batidinhas. Esse verde é tipo um verde menta, muito lindo. E agora eu vou vir com esse tom aqui, que é mais pro roxinho. E vou aplicar aqui, ó, no final do olho. Pra esfumar, eu vou pegar esse rosinha aqui e vou esfumar as bordinhas desse roxo com esse rosa. Nossa, eu já quero fazer um olho só com essas 2 cores, gente. Talvez o cut crease com esse roxo e esse verde menta. Eu acho que vai ficar lindo. E claro, por cima aqui desse verde menta, na verdade aqui só no pontinho do cantinho lacrimal, eu vou pegar essa sombra com brilho verde e vou colocar aqui, só pra dar um tchan a mais. Arrematei os olhos com máscara de cílios dos cílios de baixo e na linha d'água eu usei esse lápis aqui da Oceane com a Larissa Manoela. Eu nem sei se existe mais ainda, mas esse daqui é o Colorful Eyeliner na cor Marshmallow. E do meio pro final eu utilizei o lápis retrátil colorido da Melu na cor Lilac Glow. E pra fechar aqui a make, eu escolhi esse batom aqui da Colos. Esse é o batom em bala na cor 601 Giz Pastel da coleção Mais Cor. Ele é o nude mais frio, acinzentado, que fica belíssimo. Eu tô viciada em usar ele. Vou fazer aqui a aplicação. Olha como que é lindo! E já volto com a make no close para vocês verem os detalhes e tem as considerações finais também. Então fica aí comigo.
E esse é o resultado final da make. O que vocês acharam? Eu gostei. Eu achei que não ia dar muito certo algumas coisas, mas no final, o look final, eu adorei. Eu amo essa combinação de cores, de tons mais pastéis, sabe? Eu acho que fica lindo. Vamos às considerações finais dessa paletinha da You Can Be. É uma paleta que as cores, elas são sim pigmentadas. Algumas precisam de um esforço a mais, de você construir um pouco mais de camadas para que o tom realmente, de fato, apareça. Mas são sombras pigmentadas. Então, assim, em questão de tons pastéis que pigmentam, eu curti. Qual que é o problema de algumas sombras? É construção de camadas. Como vocês viram desse lado aqui, nesse olho, não é uma sombra que você vai poder construir camadas com sombras diferentes. Então, se você usa a técnica de começar por uma cor mais clara e vir com uma mais escura para dar profundidade, com essa paleta aqui eu já senti que não vai rolar. Prefira fazer a técnica de começar com os tons mais intensos, eu não diria nem escuros, porque não tem tom escuro nessa paleta, mas tem alguns tons que são mais intensos que os outros. Começa por esses tons e depois vem utilizando os mais claros por cima. Eu acho que dessa forma vai dar super certo. As sombras com brilho são lindas, eu amei, inclusive gostei de utilizar como iluminador também. Elas têm bastante partículas de brilho, são bem fininhas, mas são bem aparentes, e eu acho que dá todo um charme por cima dos tons pastéis opacos. É uma paleta que, obviamente, eu preciso usar mais vezes. Inclusive, comentem aqui se vocês querem ela no quadro Uma Paleta 4 Makes, que eu vou trazer ela pra cá se vocês quiserem. Mas eu definitivamente vou testar ela mais vezes, vou criar mais looks com ela, porque eu acho que essa paleta, ela tem potencial. Ao contrário de outras paletas em tons pastéis que eu já testei aqui nesse canal, quando você esfuma ela, por mais que ela perca um pouco a intensidade, ela tá ali, ela não abre buraco. A não ser, claro, que você queira esfumar uma cor mais intensa por cima de outra mais clara. Aí não dá muito certo, como a gente viu aqui nesse caso. Mas utilizando a técnica certa, eu acho que dá sim super pra fazer vários looks lindos com essa paleta. Eu já tenho aqui alguns em mente, como eu falei quando eu tava terminando aqui esse olho, esse verde menta que parece ser super pigmentado. Com esse roxinho eu acho que vai ficar lindo. Esses dois tons de azuis eu vou utilizar novamente com outras makes, então me aguardem que a gente vai ter muito essa paleta aqui ainda no canal, porque eu quero explorar ao máximo ela para poder dar um veredito final. De primeiras impressões, eu gostei da paleta, gostei do resultado final, mas ela ainda não está aprovada, porque eu preciso usar mais vezes. Comenta aqui pra mim se você já tem essa paleta, se você usa ela, qual que é a sua experiência com ela, porque pode ser diferente da minha. Eu tenho aqui, como eu falei, outra paletinha da You Can Be que eu comprei. Eu tava querendo uma paleta bem coloridona, e aí eu vi essa daqui, vou dar um spoiler aqui pra vocês, que ela é toda colorida, assim, ela tem todos os tons que você possa imaginar, até cinza e preto. Então eu adorei ela por isso, mas preciso testar ela também. Então, se vocês quiserem primeiras impressões dessa paleta, também comenta aqui pra mim. Gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar o like aqui pra mim, que isso me ajuda e muito. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E vá lá me seguir nas minhas redes sociais, @CamiDeMonkey em todas elas. Lá tem vídeos exclusivos e eu também sempre aviso quando sai vídeo novo, quando ocorre algum imprevisto aqui no canal. Vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!